E continuando com os vídeos sobre a 26ª temporada de South Park, temos o episódio 3, onde o Randy descobriu uma das maiores conspirações dos Estados Unidos, que envolve desmatamento, privadas, papel higiênico e a bunda das pessoas. Ficou curioso? Então fica até o final que vou falar um pouco sobre o episódio 3 da 26ª temporada de South Park. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos de South Park. O episódio começa com o Randy jogando Hogwarts Legacy em seu PS5, e pra quem não conhece, esse é o mais novo jogo da franquia Harry Potter. Mas aí a Sharon aparece furiosa porque a privada do banheiro tinha quebrado, de novo, e por isso ela obriga o Randy a ir dar uma olhada. E mesmo não sabendo o que fazer, Randy começa a fuçar na privada, mas acontece que a Sharon não queria que ele olhasse lá dentro, e o Randy simplesmente solta isso daqui. Ô gente! Sua mãe deu um cagão e não quer que eu veja bosta. Eca! Mas que nojo, pai! Ainda mais furiosa, Sharon ameaça parar de ajudar na fazenda se o Randy não trocasse de privada, e por isso ele imediatamente vai correndo comprar uma nova. E sem dó de gastar, ele diz pro vendedor que queria a privada mais cara da loja, porque ele tinha uma fazenda de maconha e era bem rico. O vendedor então leva Randy para a ala mais chique da loja, a ala de vasos japoneses, onde só existiam privadas de alta tecnologia, que incluíam conexão Bluetooth, aquecedor de assento, e quando a pessoa entrava no banheiro, o vaso acendia uma luzinha, tocava uma musiquinha e ainda levantava a tampa para a pessoa sentar. E o melhor de tudo era que com esses vasos não era mais necessário usar papel higiênico, porque com um simples apertar de botões, o vaso limpava a pessoa direitinho. E como ele fazia isso? Usando uma ducha de água morna e um secador, que segundo o vendedor limpava 8 vezes mais do que o papel higiênico. Muito fascinado, Randy até resolve fazer um test drive, e a experiência termina sendo muito melhor do que ele podia imaginar. E por isso, sem pensar duas vezes, Randy compra uma dessas privadas inteligentes, que custou apenas $10.000. Assim que fica sabendo o valor astronômico da privada, Sharon fica extremamente furiosa com Randy, mas depois de passar pela experiência com as duchas e a musiquinha, ela se acalma, muda de ideia e acaba concordando em ficar com o produto. No outro dia na escola, sem entender o porquê, Stan começa a ser xingado pelas outras crianças de coisas como playboyzinho e riquinho, e para deixar as coisas ainda mais estranhas, aparece até uma garota lacradora que fala isso daqui. Sabia que tem gente que não tem o que comer? Por que você não tenta ajudar as pessoas, seu otário? Vendo a situação, Jimmy aparece para ajudar e diz para Stan tomar cuidado porque ele estava sendo muito exibido. O que não é verdade, porque a única coisa que ele tinha feito foi andar no corredor da escola. Mas aí o Jimmy comenta que o Randy tinha espalhado para a cidade inteira que sua família era rica e tinha comprado uma privada de $10.000. Ou seja, agora o Stan era o riquinho da escola. Enquanto isso, na fazenda Tegridade, o Randy tinha chamado alguns amigos para tomar café, mas na realidade ele só queria exibir sua nova privada japonesa. Então o Stan aparece furioso e começa a pedir para seu pai parar de ser tão exibido. Mas acontece que o Randy não via as coisas dessa forma. Ele diz que apenas estava tentando ajudar os outros, porque as pessoas não sabiam o quanto aquelas privadas japonesas eram incríveis. E como o próprio Randy se considerava uma das pessoas mais respeitadas da cidade, ele queria abrir a mente das pessoas para as novas tecnologias. Mas como Stan achava que o Randy estava sendo apenas um babaca exibido, a discussão deles não chega a lugar nenhum. Um tempo depois, Randy acaba recebendo a visita de seu proctologista. O médico conta que estava prestes a viajar com sua esposa para Toscana, e como o Randy não tinha aparecido para a sua última consulta, ele tinha ido até lá dar uma olhadinha na hemorroida dele. Mas Randy comenta que não precisava mais dos cuidados do médico, porque ele tinha comprado uma privada japonesa, e agora estava mais saudável, menos estressado, e ele não tinha mais hemorroidas porque parou de ficar esfregando papel na bunda. Então, exibido do jeito que é, Randy leva o médico para experimentar sua privada, mas o homem começa a destruir o equipamento porque o Randy pagava muito caro para cuidar de sua hemorroida, e graças àquele vaso o médico estava perdendo muito dinheiro. Eu nunca tinha percebido quanto dinheiro que você ganha com a minha bunda. Show, vai embora daqui! Enquanto isso, na escola, Stan ainda estava sendo perseguido por fazer parte de uma família rica,
E o Jimmy aparece mais uma vez para dar conselhos para ele. Dessa vez, Jimmy leva Stan para um parque e começa a falar sobre o papel higiênico, de como era estranho pedirem para usar um simples pedacinho de papel para limpar a bunda. Papel esse que nem limpava direito. E segundo Jimmy, 70% das pessoas nem usavam mais papel higiênico, elas usavam água e sabão. O Jimmy então continua e diz que os americanos usavam em média 148 rolos de papel higiênico por ano e que os Estados Unidos derrubavam 31 milhões e 100 mil árvores por ano para poderem produzir todo esse papel higiênico, o que representava 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento, que soltavam até 25 toneladas de CO2, que deixava 90% da terra infértil. Isso é muita informação, o que deixa Stan confuso do motivo de continuarem usando tanto papel. E o Jimmy só responde que nada dessa história fazia sentido, mas os americanos não queriam mudar seus costumes sobre privadas, e que Stan deveria dar um jeito de parar seu pai antes que o pior acontecesse. Enquanto isso, Randy estava fazendo um discurso na praça da cidade, mostrando como todos podiam comprar um vaso japonês e economizar com papel higiênico, médicos e creme para hemorroida. E quando ele estava quase convencendo a cidade inteira, acaba levando um tiro e termina entrando em coma. Vendo o estado de seu pai, Stan se sente culpado por não ter dado ouvidos a ele, e por isso vai até a polícia, mas acontece que os policiais preguiçosos não estavam levando as investigações a sério, até que eles recebem um chamado avisando que um proctologista tinha invadido uma ala de privadas de um mercado e tinha pego como refém um vendedor e alguns funcionários japoneses. O médico em questão era o proctologista de Randy, e mesmo não sendo acusado de nada, ele começa a gritar que não tinha atirado no Randy, mas que eles o usariam como bode expiatório, forjariam provas e o culpariam por tudo, e depois usariam advogados e o poder deles para abafar todo o caso, igual fizeram com o moleque que tinha escrito uma matéria sobre as privadas no jornal da escola. E muito desesperado, o cara decide se matar, e para isso ele escolhe uma forma bem inusitada. Depois disso, Stan não consegue tirar da cabeça aquela história do moleque que teve problemas por falar sobre privadas no jornal da escola. E quem era o responsável pelo jornal da escola? O Jimmy. E com isso, Stan junta todas as peças do quebra-cabeça e conclui que o Jimmy era o tal garoto, e por isso vai correndo pressioná-lo. Jimmy então acaba confirmando a história e diz que perdeu tudo depois que eles ameaçaram processar sua família. E quem seriam eles? As fábricas de papel higiênico. Porque o papel higiênico era quem mais tinha a perder nessa história toda, já que ele não era eficiente, porque afinal de contas papel não limpa bactérias e nem mata vírus. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, sabia disso e não fazia nada para criar outra alternativa, porque as empresas de papel higiênico valiam bilhões, e eles não queriam privadas japonesas estragando os seus negócios, e para continuar mantendo a soberania, eles eram capazes de fazer tudo, incluindo matar. E se ainda não tiver ficado claro para você, foram as empresas de papel higiênico que mandaram atirar no Randy só porque ele queria mudar as coisas. E louco de ódio, Stan decide lutar contra essas corporações bilionárias, e por isso ele começa sua luta aonde o seu pai tinha parado. Mas quebrando todas as expectativas, o Randy aparece cagado de medo por ter levado um tiro, e fala que estava errado, pede desculpas para o papel higiênico, fala que os vasos japoneses eram desnecessários, e depois ainda obriga toda a cidade a pedir desculpas para o papel higiênico. Ou seja, todos os acontecimentos desse episódio não serviram para nada. Com isso, Randy volta para casa, recupera sua antiga privada e diz ter aprendido uma valiosa lição com toda essa loucura. O melhor mesmo é a gente se contentar com as coisas velhas e acabadas que temos. Te amo pra sempre, amor. E esse foi o terceiro episódio da 26ª temporada de South Park. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história toda sobre a conspiração do papel higiênico. Valeu e fui!